Oi, oi gente, tudo bem? Hoje quero conversar com vocês aqui um assunto também bem legal, que é linkado naquele linha de raciocínio que eu tinha falado no vídeo anterior de viagem, tá? Vou falar hoje sobre visto americano, tá? Vou dar algumas dicas, contar como que foi mais ou menos o meu processo, como que funciona, como que não funciona, mitos e verdades, enfim. A gente vai conversar aí um pouquinho, tá? Então se você realmente quer continuar assistindo o vídeo e saber tudo isso, continue aí. Bom, o primeiro passo realmente para você conseguir o visto americano é você preencher realmente lá o formulário, o D-160, tá? Responder todas as perguntas bem certinho, após disso pagar a sua taxa, né? Que eu não lembro bem certinho o valor exato hoje, porque como o dólar ele oscila, né? Então a taxa convertendo pro real, ela não sai sempre o mesmo valor, tá? Depende muito do dia. Mas ela tá em torno de 1.600 a quase R$700 mais ou menos. A partir disso você daí vai fazer o teu agendamento, conforme todos os procedimentos lá que vai estar no site dizendo pra vocês, tá? Fazer o agendamento no caso. Aí você pode fazer o agendamento tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e acho que só. Esses 4 lugares que você pode realmente estar indo no consulado ou na embaixada americana para você estar pedindo o seu visto, tá? Após esse procedimento do agendamento e tudo mais, você vai daí passar por todo o processo da entrevista. E no caso, para você fazer suas fotos e coletas digitais, tá? Que é um dia antes, né, do dia realmente da entrevista. Chegando lá no dia da entrevista, você vai levar todas as suas documentações, né, que tem ali no site, que você pode realmente tá dando uma olhada para saber quais são os documentos que eles exigem para você estar fazendo esse visto, ou você pode procurar aí pela internet mesmo, e eu vou dizer mais daqui para frente quais são os principais que você realmente precisa ter, tá? A primeira diferenciação assim que eu vejo do visto americano para os demais vistos é a exigência que o governo americano ele tem em relação com os brasileiros e com alguns outros países. Por quê? Porque é uma defesa que o governo realmente está tendo para que as pessoas não entrem lá dentro do país deles e realmente fiquem ilegais para poderem estar trabalhando, juntando dinheiro e mandando para fora, para o seu país de origem, né? O que eles querem? Eles querem que realmente você pegue o dinheiro do teu país e vá realmente passear. Isso no caso do visto de turista que eu tô falando, tá? Agora os demais vistos daí tem as suas particularidades, tá? Então assim, a única diferenciação é a exigência, porque é um dos vistos mais difíceis de você conseguir. E assim, não que seja exatamente difícil, você pode conseguir se você estiver dentro dos parâmetros que eles estão pedindo, tá? Mas vai ser uma exigência um pouco maior do que qualquer outro visto. Por exemplo, eu me informei esses tempos sobre o visto japonês. O visto japonês ele é bem fácil para você conseguir, porque você tendo todas as listas né, todo listado ali, os documentos que eles pedem conforme o formulário lá, você apresentando lá para eles, é muito fácil para você realmente conseguir o visto. Tendo as passagens, os comprovantes e tudo mais, você vai realmente conseguir esse visto, sabe? Por quê? Porque ele também é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, eu que sou ocidental, não sou oriental, fica muito mais fácil de você estando dentro do Japão, um policial passar e falar assim: ei, seu ocidental, vem cá, me mostra o teu passaporte para mim ver realmente se seu visto está vencido ou não, se você tem visto de turista ou de trabalho e tudo mais. Assim eles conseguem administrar um pouco melhor essa parte de imigração, sabe? Agora, se você fosse já, por exemplo, um descendente de orientais, fica um pouco mais difícil para você realmente conseguir esse visto, não tendo todas as documentações e tudo mais. Por quê? Porque você estando lá, você pode realmente ficar ilegal dentro do país e conseguir se misturar aí pelos japonesinhos e enfim. Então assim, eu acho que a única diferenciação é essa, sabe? Da exigência, porque qualquer um pode morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos, porque lá eles não têm uma característica física para realmente você morar e ser igual a um americano, né? Enfim, isso daí é uma particularidade. Os pontos aqui que eu vou deixar também para vocês é estar, como eu já disse, dentro dos parâmetros. Se eles pedem toda aquela documentação, leve toda essa documentação, porque provavelmente se você não levar alguma dessa documentação, ou não conseguir provar, se o cônsul pedir para você, né, ele tiver dúvida sobre isso, provavelmente o seu visto não vai ser aprovado mesmo, tá? Então entre dentro de todos esses parâmetros, tá? Bom, é normal você ter medo, tá, de você ir lá e o seu visto pensar, né, ai, meu visto vai ser negado, ou o cônsul não vai com a minha cara, embora eu tenha toda a documentação. Pode acontecer, não é uma garantia que a gente vai dar, realmente o seu visto vai ser aprovado, depende muito de cônsul para cônsul. Mas se você tiver com toda a documentação, não tem problema algum, porque às vezes o cônsul pode pensar assim: ah, você tem cara que realmente não vai lá como turista, vai ficar lá e vai para trabalhar. Mas assim, é um risco que você pode correr, entendeu? Mas assim, não tenha esse medo, porque se você realmente conseguir chegar lá bem firme, falar
responder todas as perguntas que o cônsul está perguntando para você e conseguindo levar os documentos comprobatórios de tudo isso que você disse, então não tem por que o seu visto ser negado, sabe? Então assim, vai bem tranquilo, não vai com medo, não demonstra medo, porque vai dar tudo certo. Vou deixar aqui pra vocês mais ou menos quais são os documentos que o governo americano ele pede pra você conseguir o teu visto, tá? Os documentos comprobatórios que você... Porque esses documentos são os documentos que vão fazer com que você demonstre para o cônsul e para o governo americano que você tem vínculos aqui no Brasil, que você vai voltar para cá porque você está amarrado aqui no teu país, né? Então, quais são eles? Primeiro, carteira assinada. É muito bom você ter carteira assinada, por quê? Porque comprova que você tem um trabalho. Então, se você tem um trabalho, você vai precisar voltar para você continuar o seu trabalho, tá? Declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, ela vai linkar todos os seus bens, toda a sua movimentação, todos os seus rendimentos, né? O que você tem e o que você não tem. Então isso realmente comprova que você tem vínculo aqui no teu país, tá? Empresa no seu nome, se você, né, ser maior de 18 anos e já tem alguma empresa, é um profissional independente, tem uma empresa privada, econômica, então isso daí vai valer muito tendo um CNPJ no seu nome, tá? Contratos de aluguéis, arrendamento, parcerias, qualquer tipo de contrato que esteja no seu nome e que provavelmente vá valer mais os contratos que tenham assim um prazo de duração maiores, então é muito importante você levar também, porque isso daí consegue comprovar que você tem vínculos aqui no Brasil, tá? Imóveis ou bens no seu nome, carro, casa, fazenda, ou terrenos rurais, tudo que você tiver no teu nome, leva também os comprovantes, matrícula, escritura, o documento do carro ou da moto, enfim, tudo que você tiver no seu nome, leva também, porque isso daí diz que você tem vínculos aqui no Brasil, tá? Ou comprovante no caso de, se você é estudante e você ainda não trabalha, não tem renda, aí você comprovando toda a renda do seu pai, que o seu pai vai custear a sua viagem, você leva daí também o seu comprovante de vínculo estudantil. Se estando numa faculdade, né, pega uma declaração ou contrato com a faculdade, enfim, isso daí também vale muito para você levar, tá? Então todos esses documentos que eu disse para vocês, separa e leva no dia da entrevista, porque realmente vai fazer um peso muito grande e vai valer muito a pena, porque o cônsul vai ver que você tem vínculos aqui no Brasil e com certeza vai conceder o seu visto, tá? Aí entra o caso de se o seu visto for negado uma vez, tá? Não tem problema nenhum, tá? Provavelmente o cônsul vai dizer ou não qual o requisito que faltou para você, porque muitas pessoas às vezes eles falam, ó, infelizmente eu não vou poder conceder o seu visto porque você não comprovou os seus vínculos aqui no Brasil, você não tem o rendimento suficiente, ou falta algum outro tipo de documento que ele vai dizer lá para você ou não, né, como eu disse. Bom, aí em últimos casos, se o seu visto realmente for negado, não tem problema, calma, não vai ser o fim do mundo. Passando um período aí de mais ou menos uns 6 meses, que eu acredito que seja um tempo suficiente. Por quê? Já vou dizer pra vocês. Porque tem muitas pessoas que vão dali 2 meses, dali 3 meses e é negado de novo. Por que é negado de novo? Porque o prazo é muito curto para você poder mudar a tua situação. Porque não adianta você levar os mesmos documentos ou com outro entrevistador, que o procedimento é o mesmo. Ou mudar de consulado, o procedimento é o mesmo. Entendeu? Então, se você não mudar a tua condição, não ter uma declaração de imposto de renda como eles pediram, não ter contratos, não ter comprovante de vínculo estudantil, enfim, você não mudar essa sua situação, o seu visto vai ser negado de novo. Então, os 6 meses é um prazo, eu acho que mínimo suficiente para você conseguir mudar essa tua situação, para daí você pedir o seu visto novamente. Até porque você está gastando um dinheiro bem alto para você pedir esse visto. E se ele for negado, você não vai ser ressarcido, você não vai ter esse dinheiro de volta. Então, você realmente vai perder esse dinheiro. Então, espera um tempo aí de no mínimo 6 meses, que é o que eu acredito que seja suficiente e bom para você mudar a tua situação, e muda a tua situação. Se você não mudar a tua situação, não pede de novo, que vai ser negado, provavelmente, tá? Então tá, então vou deixar mais algumas diquinhas aqui pra vocês no dia da entrevista, tá? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Primeiro, mesmo a gente sabendo que é um processo assim, que às vezes as pessoas colocam muito medo, a gente vê na internet, vê vídeos aí no YouTube, tutoriais e tudo mais, não fique nervoso, tá? Mesmo que é difícil eu pedir isso pra vocês, não fique nervoso, porque não é um processo que você precisa temer, porque quem não deve, não teme, entendeu? Você não tá fazendo nada errado, você não é um criminoso, você só tá pedindo um visto pra você poder entrar num país, pronto. Não tem o que você ter medo disso, né? Porque o medo e o nervosismo vai fazer com que você gagueje na frente do entrevistador, fale mais do que você não deve, coisas assim que você não precisa passar por isso, porque isso daí pode te atrapalhar, tá? Então não fique nervoso, tá?
Outra coisa que eu digo pra vocês é não falsifique documentos e não minta, entendeu? Muitas pessoas já ouvi falar que falsificam documentos, fazem declaração de imposto de renda falsa, fazem certidões falsas, fazem contratos falsos. Olha, algumas pessoas deu certo, outras pessoas não. Mas assim, na via das dúvidas, não faça pra realmente você não passar por esse perrengue aí, porque pro governo americano e até pro Brasil, falsificação e mentir é um problema aí federal, tá? É um crime federal. Então, assim, é melhor você não ter esse risco para que realmente seu visto seja aprovado e você não passe por todo esse transtorno, porque é bem desconfortável, tá? Quando o entrevistador lá, o cônsul, for realmente perguntar pra você, fale firme, tá? E o essencial, não precisa você ficar contando, ele perguntar, tá, pra onde que você vai? Vou para Nova York ficar 15 dias. Por quê? Porque eu tenho um sonho de conhecer Nova York, ou eu tenho um sonho de conhecer a Disney, ou eu tenho um sonho de ir para Las Vegas. Ponto. Não precisa você ficar falando assim, então tá, eu tenho um sonho, e daí eu consegui um dinheiro aí porque um cara tava me devendo, e eu consegui esse dinheiro, e agora tá dando tudo certo, e eu conversei com uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos já e tal, não sei o que, e eu não falo inglês, mas ela vai me ajudar. Não fica inventando não inventando, mas não fica falando muita coisa, porque o cônsul vai achar um pouco estranho, entendeu? Então fala o essencial. Tenho um sonho de conhecer Nova York e vou ficar 15 dias lá. Bom, então mais dê respostas curtas e exatas, entendeu? Se ele pergunta pra você, quantos dias você vai ficar nos Estados Unidos? Então, pretendo ficar 15 dias. Ponto. Aonde que você vai para os Estados Unidos? Eu vou para Nova York, eu vou para Disney. Ponto. Não precisa ficar falando mais do que isso. Respostas curtas e exatas são mais que suficientes, tá? Na parte da documentação, tá? Eu, por exemplo, no meu caso, eu levei 3 passos. Os documentos meus, os documentos dos meus pais, meu pai e da minha mãe, e os documentos da empresa e documentos comprobatórios de vínculos e tudo mais, sabe? Deixei assim separadinho, bem organizadinho, pra na hora que o cônsul pedisse pra mim, eu conseguisse apresentar, tá? Mas ele não me pediu nada, ele só me fez umas 5 perguntas e foi o suficiente, eu não precisei nem mostrar os clips que estavam nos documentos, entendeu? Eu fiquei com as pastinhas ali em cima mesmo e não precisei apresentar nada. Então, se por um acaso o cônsul pedir os documentos, você apresenta. Caso contrário, não força, entendeu? Não queira apresentar documentos, porque aí ele vai estranhar. Pode, né, estranhar e falar assim, tá, por que então ele tá querendo me forçar e me mostrar a documentação? Será que tem alguma coisa errada e não sei o que? Entendeu? Se ele realmente pedir, você mostra. Caso contrário, tá tudo certo, não mostra nada, tá? Outra coisa que às vezes eu vejo, assim, que as pessoas vêm me perguntar em relação à parte da entrevista, tá? Todos os cônsuls lá, eles falam português, não precisa ficar com medo, tá? Eles falam inglês também e português. Mesmo que sejam alguns nativos dos Estados Unidos que venham trabalhar aqui no Brasil, eles falam português um pouco com sotaque assim, mas eles falam e você consegue entender. Então é só você falar normalmente o teu português, bem compassado, como eu falei, assim, calmo, né? E com respostas e dicção boa, né? Respostas exatas e uma dicção boa, não vai ter problema nenhum, que ele vai te entender e você vai entender ele também, tá? Então não precisa se preocupar em relação a isso, tá? Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, esse daqui é o meu passaporte, tá? O meu visto ele foi aprovado faz uns 2 anos que eu pedi ele, foi acho que em novembro de 2014, deixa eu ver aqui, insert date, 9 de dezembro de 2014, ele vai expirar 9 de dezembro de 2024, então eu consegui meu visto para 10 anos, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, esse daqui é meu visto. Então eu posso entrar e sair dos Estados Unidos por 10 anos. Após esse período, eu realmente vou ter que renovar ele, tá? Vou ter que fazer todo esse processo de novo, tá? Bom, então seria mais ou menos isso as minhas dicas e queria contar um pouquinho da minha experiência como que foi com o visto americano, tá? Eu espero ter ajudado você, porque eu sei que é um processo assim que assusta muitas pessoas, mas não precisa, porque depois que você passar por todo o processo, que chegar o teu passaporte na tua casa, lá você vai falar, nossa, realmente não era tudo aquilo que eu pensava, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma outra pergunta, pode me mandar um e-mail, pode deixar aqui no box de informações algumas perguntas, ou aí nas redes sociais, que eu vou com certeza responder pra vocês, e se eu não souber, eu vou atrás pra poder ajudar vocês também, tá? Porque esse é o intuito aí do canal, de eu realmente compartilhar um pouco das experiências que eu tenho, embora eu não saiba tudo, né? Mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar aí com vocês, tá? Então se você gostou aí do vídeo, dá um joinha aí pra poder ajudar na divulgação do vídeo, compartilha, passa pra algum amigo aí que realmente tá precisando, me segue em todas as redes sociais, que eu sempre vou estar postando alguma coisa em relação a isso, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, então o primeiro passo realmente para você conseguir fazer o teu visto americano é você preencher o formulário D160, tá lá no site do governo americano, que é todo em português e tudo mais.
é normal acontecer de você realmente ter medo de você ir lá e o teu visto for de ser negado, ou se você já foi negado uma vez e ser negado outra vez, então assim, não tá legal. Então, assim,